Estamos chegando, iniciando a nossa aula 8, sensacional! E é nesse ritmo do forró, dessa música maravilhosa chamada Tô Chorando no Forró, que nós iniciamos a nossa 8ª aula de criatividade. E vem no ritmo! Maravilha, maravilha! Que ótimo, e assim saúdo todos vocês nesta aula número 8, já estamos aí no finzinho da nossa caminhada, e a aula número 8 é um número cabalístico na China, significa sorte, dinheiro, prosperidade. Então nesse clima dos chineses, do número 8, nós vamos começar a nossa aula de hoje. E a nossa aula de hoje aborda um tema fundamental nessa nossa caminhada. Começamos lá com os conceitos de criatividade, estivemos abordando muitos jogos nas últimas aulas, e agora, hoje, nós vamos falar um pouco dos testes de criatividade. Como se mede a criatividade, o objetivo disso, e quem foram os grandes autores que trabalharam e nos trouxeram estes conceitos. Então, acho muito pertinente nesse momento, então, começarmos a nossa aula. Prepara aí, pega o lápis ou a caneta e... Testes e medidas de criatividade. Professor Max, o que são esses testes e essas medidas da criatividade? Desde os anos de 1950, quando começa a se popularizar a ideia do pensamento divergente, a gente estudou isso através do Guilford e outros autores, começa também o movimento de entender e medir este pensamento divergente e, posteriormente, a criatividade. Esses testes também, numa outra ramificação, trabalharam para medir a memória. Então, o que nós vamos recortar são os testes que têm a ver com a criatividade e o pensamento criador. E, Max, o ser humano é criativo? Todos nós somos criativos? A gente falou disso na aula 1 e 2, que a criatividade é uma competência humana e que pode sim ser desenvolvida. E se ela pode ser desenvolvida, me parece isso óbvio, se ela pode ser desenvolvida, é claro que ela também deve ser testada ou medida, porque isso é interessante, essa diferença desses dois termos, porque começamos lá nos anos 50, de 1950 a 1960, testando, né, a criatividade, porque a ideia da avaliação estava ligada a testes, e já entrando neste século que vivemos, a partir dos anos de 2000, essa ideia do teste é substituída pela ideia da aprendizagem, pela ideia das competências. Então, os tais testes se transformam em medidas da criatividade. E na nossa bibliografia tem um livro muito bom da professora Eunice, Bruno e outros, que fala muito sobre essas medidas criativas e resgata também os testes criativos. Vá lá na nossa bibliografia, confira esse livro. Ele é da Artmed e acho que pode trazer e adicionar muitas coisas para a gente. E por onde nós começamos a caminhada, então, da nossa aula 8, eu acredito que com o pensamento de um amigo meu, um amigo querido, vocês sabem que eu gosto muito dele, é o Cury. E o que o Cury diz, professor Max? Ele nos traz esse pensamento aqui, ó. Somos tão criativos que quando não temos problemas, nós os inventamos. Isso é verdade. O ser humano está sempre desafiando a inovar, a transformar, a modificar as coisas que o cercam. E para fazer isso, nós, seres humanos, temos, claro, objetivos. E esses objetivos são o quê? Facilitar os processos e as relações com o mundo, com as coisas, com a produtividade. Então, a criatividade, a ideia da inovação,
a ideia da mudança, ela nasce na ideia da adaptação, ou seja, de eu transformar aquilo que eu tenho em algo melhor para facilitar o meu dia a dia, os meus pensamentos, as minhas ideias, ou seja, com o objetivo de se ter um produto final. Então, a ideia dos testes, das medidas, nasce muito nessa configuração de a criatividade também oferecer um produto. E isso, claro, a gente tem que analisar, nasce nos anos de 1950, 60 e 70, aonde tudo era ainda muito racional, ou seja, as emoções, o socioemocional não estava tão forte no desenvolvimento, na preocupação das escolas. Então, nesta época, a ideia de testar, ou seja, de oferecer um produto final, era o que validava o pensar criativo na ciência daquele momento em que vivíamos. Hoje, nós sabemos que isso se olha de uma maneira muito mais qualitativa e menos quantitativa. Talvez até quantitativa seja difícil de mensurar. Por isso a ideia da troca do nome de testes para medidas. E professor Max, continuando na nossa aula, nos nossos pensamentos, por onde nós começamos isso? Tem um autor muito legal, que é o Trenfinger. A gente tem na nossa bibliografia 2 ou 3 livros deles, que nos indica por que avaliar a criatividade em contextos educativos é tão importante. Olha o que ele destaca aqui para nós, deixa eu colocar aqui para nós. Ele destaca que avaliar a criatividade em contextos educativos, em primeiro lugar, ajuda a reconhecer pontos fracos e fortes das pessoas no sentido das suas competências, porque há muitas competências que alimentam a criatividade. A rapidez de raciocínio, a fluência, a inovação, a imaginação, a fantasia. Então, ao reconhecer a criatividade, a gente também reconhece esses pontos que hoje a gente chama de competências. Outra coisa, orientar professores para o planejamento. Marcos, como assim? Nós sabemos que aprender, já falamos bastante aqui, mas sempre é importante repetir, aprender, construir no cidadão, é feito de 3 Cs, lembra? Conhecimento, competências e comportamentos. E a medida da criatividade pode nos ajudar a planejar melhor a nossa relação com as competências e os comportamentos. Identificar talentos e conseguir trabalhar melhor com eles. Sim, identificar as habilidades e competências de cada aluno e, claro, oferecer atividades que ajudem no desenvolvimento dessas qualidades ou competências ou inteligências que a gente sabe que cada aluno é diferente do outro. Tirar a criatividade do domínio do intangível. E essa foi a maior preocupação quando nós vamos falar agora dele, do Torrance, quando Torrance cria os testes de criatividade, para tirar a ideia do intangível, de criatividade era um dom de Deus, que criatividade só artistas tinham, para uma ideia ligada a produto, a produção e sim ao trabalho diário, ou seja, as competências que cada um tem que ter na sua profissão para ser criativo, o artista também. E por fim, validar as pesquisas sobre criatividade, que já naqueles anos de 1950, 60, 70 principalmente, tinham caminhado com muita força. E a gente sabe que para validar pesquisas científicas, nós precisamos de testes, de medidas, de parâmetros quantitativos também, não só qualitativos, para que a gente possa ter um bom equilíbrio sobre isso. E professor Max, quem é o pai dessa história toda? Quem é que começa esses testes da criatividade? Quem é um autor que nós podemos ter em consideração para esse trabalho criativo? E eu quero trazer então ele, que é o pai dos testes criativos, né? Ou pelo menos assim podemos chamar, que é o Elias Paul Torrance. Esse meu amigo Elias Paul Torrance foi a pessoa que mais estudou a criatividade, desenvolveu dezenas de testes diferentes para medir a criatividade, a imaginação, o pensamento divergente, a partir de padrões que nós vamos conversar aqui. E Elias Torrance, deixa eu chamar aqui um slide para identificar melhor ele. Elias Torrance,
ele começou a trabalhar esses testes com a ideia de medir o pensamento divergente, a imaginação, e depois foi fluindo para a ideia da criatividade, que era formada por esses processos. E, Max, como é que se estrutura um método para se medir essa ideia do processo e do produto criativo? Eu acho que Torrance nos traz algumas pistas, né? Ele diz que a criatividade se define como... Max, por que ele define primeiro a criatividade para depois falar dos testes? Porque se eu não defino exatamente o que é, como é, eu não sei o que eu estou medindo. Por isso que é importante, e aqui faço um parênteses, por isso que é tão importante, lá na aula 1 e 2 a gente viu isso, a gente entender que corrente criativa nós estamos seguindo, ou que tem mais a ver com o nosso trabalho, para que a gente possa, através dela, compreender sim o conceito da criatividade. Porque esse conceito é norteador depois da configuração da estrutura dos testes, ou mesmo para você utilizar os testes de Torrance, os seus conceitos de criatividade têm que se aproximar deles. Então vamos ver o que ele determina. Ele diz que ser criativo é se tornar sensível a problemas, deficiências, lacunas do conhecimento. O que ele está dizendo aí, Max? Que ser criativo é gerar novas ideias, é ser curioso, é estar sempre olhando para o que existe e perguntando, não dá para fazer diferente? Não dá para ser diferente? Segundo, é alguém que está sempre identificando dificuldades. Olha, isso aqui não está bem, olha, isso aqui não... Às vezes ele é confundido com um pessimista. É verdade. Busca soluções. E aqui ele se difere do pessimista, porque é aquela pessoa que tem uma dificuldade, mas que vai atrás, que formula ideias. Lembrem daquele teste do brainstorm, né? Formulações de ideias, chuva de ideias. Formula hipóteses acerca das deficiências, ou seja, ele joga ideias e vai formulando hipóteses. Esse é o conceito do criativo para ele. E testa e retesta suas hipóteses. E aqui vai o lado científico do Elias, que diz, né, o Torrance nos diz que o ser criativo é aquele que testa e retesta, ou seja, que traz o pensamento científico à ideia da criação. Porque essa é a diferença de uma criação livre, de um quadro que Miró jogava suas formas, e alguém que desenvolve um novo celular completamente de uma tecnologia nova. Ou seja, nós testamos, retestamos. Então a hipótese da criatividade enquanto ciência, enquanto competência humana, tem que ser possível de ser testada e retestada. E o nosso amigo Torrance, o que ele fala mais, professor Max? E o nosso amigo Torrance define as vantagens de medir a criatividade. Como assim, professor Max? Ele nos propõe a gente entender, quando medimos a criatividade, o que a gente tem de benefício. Primeiro, promover a compreensão da mente humana. Sim, a medida da criatividade vai me vendo. Essa criança tem mais condicionamento, essa criança, o pensamento flui mais, essa criança trabalha em cima de padrões, e assim, poder determinar de que forma eu posso interferir, ou melhor, ajudar ela na sua construção. Promover uma instrução individualizada. Notem, Torrance trabalhava nos anos de 1950, 60, então a ideia da instrução era muito forte. Hoje nós diríamos promover as aprendizagens individualizadas, ou seja, oferecer para cada um coisas que desenvolvam as suas competências. Ajudar nos tratamentos psicoterapêuticos, né? Psicoterápicos, ou seja, ajudar em tratamentos. A criatividade pode ser utilizada muito nos consultórios de psicologia, psicopedagogia, terapia ocupacional e outras tantas atividades de apoio a problemas, dificuldades, né, de aprendizagens. Avaliar os efeitos de materiais instrucionais, ou seja, a criatividade nos ajuda a ver como as crianças lidam com os materiais da escola e identificar novas potencialidades e competências, ou seja, descobrir nos nossos alunos os seus talentos, a forma de se comunicar e de trabalhar as coisas. E Torrance nos determina como nós devemos medir esse trabalho criador. O que a gente pode visualizar e de que forma podemos trabalhar isso com as crianças e jovens. Max,
Como assim? Torrance nos diz o que podemos medir. Deixa eu colocar aqui para vocês poderem visualizar melhor. Então, Torrance nos diz que nós podemos medir o quê? Em termos do pensamento criativo? A fluência, a flexibilidade, a originalidade e a elaboração. E os testes dele se basearam durante muitos anos nessas 4 coisas a serem medidas a partir de uma ideia, de uma proposta, ou seja, fluência. Se aquilo tem começo, meio e fim. Flexibilidade. Se pode ser adaptada a diferentes realidades. Originalidade, se é uma ideia única. E elaboração, se tem um processo. Ou seja, se eu visualizo o processo de fazer, eu não só imagino. Eu queria um novo foguete para ir mais rápido a Marte. Não. Ok. Qual é a elaboração disso? Eu preciso fazer isso. Vocês compreendem? Mais tarde, quase 30 anos depois, com a influência já dos novos movimentos educativos, ele também inclui na medida da criatividade, no que não podemos medir, o movimento, ou seja, o quanto aquela ideia te transforma, modifica as coisas e te põe em movimento. Segundo, a fantasia e a imaginação, que são fatores fundamentais para a formação da curiosidade, ou seja, para o ato criador, para que eu tenha fluência, flexibilidade, originalidade. E sim, e a última, perspectivas incomuns, que vai além da originalidade, que é aquela ideia maluca que a gente não sabe de onde saiu, mas que de alguma forma tem alguma elaboração nela. Então, Torrance nos diz que nós podemos medir a criatividade a partir desses 7 itens. Porém, voltando a eles, a maioria dos testes dele media os 4 itens iniciais: fluência, flexibilidade, originalidade e elaboração. E a partir de uma tabela, ele ou um grupo de professores jurados iam dando nota para essas atividades a partir dos testes que eram sugeridos para as crianças e jovens. Max, ok, entendi até aqui. Estamos indo bem. Max, e como é que o Torrance trabalhava esses conceitos na sala de aula? Como é que ele trabalhava? Isso é muito interessante. Eu tenho aqui as cópias, quando eu estive estudando na Europa, do primeiro livro dele, aonde ele aborda, então, aqui, ó, Mostre votre imaginaire avec des desenhos, ou seja, mostre a sua imaginação através de desenhos. Então, os primeiros testes dele trabalhavam a ideia de completar desenhos. Primeiro, desenhos com alguma forma. Depois, trabalhar com a ideia de linhas, ou seja, o que eu enxergo aqui, como é que eu complemento isso, dando um caráter a isso. E trabalhou também um teste muito legal que eu aconselho a fazer, nós vamos aconselhar aqui na nossa aula 8, que é o teste dos círculos. Transformar esses círculos desenhando nas inúmeras coisas que vêm à sua cabeça. E claro, a partir disso, ele olhava aqueles critérios que falamos agora. Fluência. Max, se tem bastante. Se ele teve volume de ideias aqui, se ele preencheu vários círculos, se ele não preencheu só 2. Flexibilidade, se houve coisas diferentes, ele poderia colocar aqui só placas de carro. Então, quantas coisas diferentes. Terceiro, originalidade. Se tem coisas que são incomuns. E o quarto, elaboração, se ele define as formas, se ele faz detalhes, etc. Vocês compreenderam isso? Ele também tem testes sobre as palavras, né? Deixa eu colocar a tela grande aqui para vocês verem, né? Mostrando sua imaginação através de mots, das palavras. E aí nós temos vários testes que partem da ideia de textos
de completar textos, de escrever, de completar uma cena que eu assisti num desenho, o que eu sugeria que ela acontecesse, contar uma história através de uma imagem. Tem um outro teste que são utilidades, que mede muito a originalidade, a ideia da elaboração, que é o que faço o quê. Então eu gosto muito de fazer o que faço com um jornal. E aí eles têm que fazer uma lista de ideias do que eu posso fazer com um jornal. E aí nós vamos medir novamente aquelas 4 coisas, né? Se houve fluência, se tem bastante ideias, se houve flexibilidade, se ele usou o jornal para coisas distintas, não apenas ler ou recortar o jornal, mas para embrulhar peixe, etc., o que for, para fazer um barquinho e botar a flutuar. Se houve ideias originais, ou seja, ideias únicas no uso do jornal. E qual a elaboração, ou seja, como construiu a frase, se essas ideias estão elaboradas, né, dentro da ideia da fluência e do começo, meio e fim. Gente, então os testes da criatividade, vocês vão ter alguns e qualquer coisa a gente digitaliza e manda. O problema é que esses materiais todos estão em francês, que é a língua do Torrance, e eles testes nos ajudam a entender a criatividade. Nós fizemos um teste criativo, qual foi? A técnica integrada, aquela que começou lá no risco do papel. Então nós tivemos o teste criativo em achar personagens, então eu estava trabalhando através dos desenhos. Depois eu tive que escrever histórias com esse personagem, eu estava trabalhando e medindo as palavras, vocês compreendem? E aí depois nós poderíamos ter que fazer uma história em quadrinho, e eu estava fazendo a originalidade, a elaboração, a forma gráfica. E com os alunos eles poderiam fazer uma dramatização e eu poderia medir o movimento, as perspectivas incomuns. Na história em quadrinho eu posso medir a fantasia, a imaginação na história escrita. Então notem, aquela técnica que começou no risco do papel, terminou lá na história em quadrinho, ela é um teste criativo nas suas diferentes formas, aquilo que Elias Paul Torrance criou lá nos idos dos anos de 1950 e 60, para que a gente pudesse medir a criatividade e transformar ela num movimento científico, que depois Kneller, que a gente também estudou aqui, conseguiu aproximar muito forte da educação e nos mostrar que a arte da criatividade é uma arte que todos nós podemos ser artistas. E eu quero deixar aqui um pensamento final da nossa aula, e que eu acho que tem a ver com o que a gente falou. Avaliar a criatividade, gente, não é apenas dar uma nota ou um conceito, é muito mais do que isso. Passa por a gente olhar as experiências, as ações, as relações dos grupos, tudo aquilo que a gente vem falando na nossa aula. Por isso, testar e medir a criatividade é apenas um detalhe na construção desta avaliação desse sujeito. E na aula que vem, nós vamos entrar nessa ideia desta avaliação que se serve de muitas coisas, inclusive dos testes do meu amigo Torrance, porém, não é única ali. Também trabalho o olhar, os mapas e outras tantas ferramentas que nos ajudam a ter esta visão. O uso de multimeios é fundamental na avaliação de um ser humano. Por isso, fiquemos com esse pensamento. Testar é uma parte, não é o todo. E o todo se complementa, claro, com uma visão qualitativa. E na aula que vem, nós vamos abordar esta visão da avaliação qualitativa e que serve, claro, esses meios para complementar os testes criativos e para a gente utilizar na nossa sala de aula. O papo tá muito bom, mas eu tenho que ir embora. Eu vou indo. Deixa eu botar a minha música Chorando no Forró, que eu gosto muito, ó. Eu já vou indo.